Boa noite, mulher. Tudo bem? Estamos aqui em pleno feriadão, porém firmes e fortes na segunda sem dieta. Estou aqui, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje o tema vai ser bem bacana, né? Vamos falar aí sobre alimentação na infância. Oi, Fabi. Deixa eu dar um... Daqui a pouquinho eu te chamo, 2 segundinhos. Vai ser bem legal. Estou abrindo aqui o nosso... Muito bem. Ok, pronto, abri aqui bonitinho. Só abrindo minha cola, gente. Gente, apareci com cílios, calma. Pronto, essa sou eu. Pronto. Vamos lá. Então, estamos aqui para falar aí um pouco sobre a Emagressou. Eu vou chamar a Fabi, que aí, se ela tiver algum seguidor dela que queira assistir, enfim, vai ser avisado também. Espera aí. Tô com cara de sono, né, gente? Oi, 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 tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Tá Tava me ouvindo aqui. bem? Tô te ouvindo, e você? Tá bom, também. Muito bem. Bom, tava me apresentando aqui pro pessoal, que eu sempre faço a apresentação novamente, que às vezes tem alguma Uhum, pessoa nova, enfim. Então, eu vou me apresentar rapidinho, e aí você se apresenta também depois, logo em seguida, tá bom? tá bom. Então tá. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou a Thaís Barca, sou nutricionista. Sou nutricionista esportiva, na verdade, porém, nos meus anos aí de prática clínica, eu comecei a perceber essa necessidade de falar sobre comportamento alimentar, porque a maioria dos pacientes, né, a gente acaba atendendo mais mulher mesmo no consultório, e aí a maioria das pacientes vem com essas questões, né? Muitas vezes vem com a ideia de emagrecer, porém acabam sendo muitas vezes vítima das mídias, falando ali de como elas devem ser, como elas devem se alimentar, e aí elas vêm com, né, diversas crenças limitantes ou até ideias erradas, muitas vezes, de como deve ser essa alimentação dela, vem com essas dietas malucas, né, com grandes restrições, que não tem embasamento científico nenhum, que acabam muitas vezes muito confusas, caindo no terrorismo nutricional, frustradas, né, porque acabam não conseguindo o resultado ou porque se restringem por um tempo e depois não conseguem mais manter isso e acabam exagerando, ou tendo episódios mesmo de como se fosse um início de compulsão alimentar, ou algumas acabam até desenvolvendo mesmo uma situação aí de transtorno alimentar, tá? Então, por isso, eu decidi criar, paralelo ali à minha clínica, Emagressou, para falar justamente sobre isso, para educar as pessoas, né? Dentro da Emagressou tenho aí um curso sobre comportamento alimentar, para facilitar, inclusive para nós, nutricionistas, quando vocês forem ao consultório, depois de fazer o curso aí da Emagressou, quando vocês chegarem no consultório, vai ser muito mais fácil para você e para a Nutri também fazer o acompanhamento. Você não vai cair mais nessas ciladas da mídia, não vai estar sofrendo mais com terrorismo nutricional e não vai estar nessa loucura de efeito sanfona, engorda, emagrece, exagera um momento, restringe outro, enfim, N situações aí, certo? Hoje eu chamei a Fabi para falar um pouco sobre essa questão do relacionamento com a comida e com o corpo, porém, falando aí mais sobre crianças, certo? Afinal, hoje é Dia das Crianças, né? Sim. Fabi, fala pra mim não, né? Pra quem tá assistindo aí a gente, se apresenta então um pouquinho, fala sobre você, sobre o seu público, enfim. Tá. Eu sou nutricionista também, né? E eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em controle de qualidade, uma coisa que não tinha muito relação, assim, com as coisas que eu fazia, e Uhum, que eu queria, na verdade, né? E eu migrei para a área escolar.
Então, o meu foco sempre foi trabalhar com criança, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. E eu acabei mudando para a área escolar e trabalhei muitos anos lá na área escolar. Eu fiz uma especialização em nutrição infantil, né, em nutrição escolar, inclusive. E aí eu trabalhei bastante tempo com isso, e aí eu acabei saindo e abrindo a minha própria empresa hoje, né, que é o Amor no Prato, que é por aqui que vocês estão me assistindo. E a gente trabalha fazendo marmitinhas desde a introdução alimentar até a fase adulta, né? Inclusive, hoje em dia a gente trabalha com idosos também. Mas a ideia inicial foi começar atendendo as mães. Porque a minha sócia, ela tinha acabado de ter nenê, e ela estava naquela loucura, né, que é o pós-parto, assim, sem tempo para nada, com uma demanda altíssima de atenção. Sim. E aí a gente começou pensando em cozinhar justamente para essas mães, então ajudar na fase de introdução alimentar, e aí a gente fazia comida só para criança. E aí as mães começaram a falar, ai, mas eu também queria, porque eu também tô sem tempo para comer bem. E aí a gente começou a fazer para as mães também. E a nossa proposta é totalmente o mais natural possível, então sem corante, sem conservante, sem fritura, a gente só usa frango sustentável, enfim, dentro de uma alimentação que eu acredito e dentro de uma coisa equilibrada. E aí na minha página eu comecei a sentir uma necessidade de conversar com essas mães. Então eu falei, eu não quero só vender marmitas, eu quero poder orientar elas da melhor forma possível, assim, dentro do que me é possível nesse espaço que a gente tem, que é o Instagram, né? Então eu comecei a orientar as mães, assim, com dicas de como fazer se a criança não come, se ela come. E eu comecei a sentir uma necessidade de conversar com as mães no sentido também dessa questão da estética, dessa questão da pressão que a gente sofre, que as crianças acabam sofrendo essa interferência também, né? E eu sinto que a gente tem uma questão de o que é uma alimentação saudável. Eu acho que o conceito de alimentação saudável está um pouco distorcido, né? Uma alimentação saudável é considerada uma alimentação pouco calórica. E não é isso que acontece, né? Então eu comecei a receber mães que queriam que a gente oferecesse para as crianças comida pouco calórica, porque ela tá gordinha ou qualquer coisa assim. Então eu senti essa necessidade de conversar mais com essas mães para ajudar nesse sentido. Sim. Às vezes não só uma comida pouco calórica, mas também que não tem erros, né? Vamos dizer assim. Que só come comida, não come nenhum docinho, não bebe nada a parte diferente. Emocional, né? Isso, exato. Eu acho que é importante também falar sobre isso, porque quando a gente fala alimentação saudável, tem um monte de paciente, não sei se você também, se as mães falam isso pra você, tipo, ah, não, mas fica tranquila, porque eu já tirei o pão, eu já tirei o sei lá o quê. Aí você fala, ué, mas isso também pode fazer parte, né? Ideia, né? Bom, vamos lá então. Todo mundo já sabe quem sou eu, quem é você. Tá bom. Bom, aqui na Emagreçou eu falo muito também sobre essa questão da pressão social para ter um corpo perfeito, né? Principalmente para a gente que é mulher, mesmo adulta, né? Não só ter um corpo perfeito, mas ser uma mulher perfeita, ser uma dona de casa perfeita, uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, enfim. Né? Então, além de tudo isso aí, ter esse corpo dentro dos padrões, né? Seria normalmente um corpo magro, um corpo atlético, né? Hoje em dia. Enfim, e como eu falo também como isso atinge muito as mulheres, né? Você está percebendo que isso atinge as crianças também? Como é que você vê aí na sua prática? Atinge muito as crianças, porque, querendo ou não, as crianças refletem o que o nosso comportamento, né? Então, nós somos os espelhos delas. Então, tudo que a gente faz é o que elas estão pegando de exemplo. Né? Uma criança, quando ela olha para a mãe, ela tá ali, como é que eu tenho que agir para ser uma menina, principalmente, né? Que eu acho que acaba... Os homens também sofrem essa pressão estética, mas acho que ela é muito mais forte no lado feminino. Exato. Então, aquela menina tá olhando para a mãe e falando, como é ser mulher? O que eu preciso fazer para ser mulher? Então, acaba que interfere muito nas crianças também. A gente vê desde muito cedo já isso acontecendo, né? Nas escolas eu tinha um comportamento mais social, uma coisa um pouco mais ampla, então eu conseguia perceber isso com muita clareza. A gente percebe crianças desde muito cedo envergonhadas com o próprio corpo. E não necessariamente só por estar gorda ou não, né? Pode ser porque acha que o cabelo não é legal, ou porque não sorri porque o dente não tá do jeito que quer, ou porque a orelha é grande, então tá sempre de cabelo solto. São coisinhas pequenas que vão acontecendo
e quando a gente vê, elas já estão sendo afetadas, né? Então, eu percebo muito nas crianças, realmente. É importante a gente falar bastante sobre isso, né, dessa questão das crianças especificamente, porque são mini seres humanos, né, que estão Então, aí em formação, muitas vezes estão se descobrindo como sim. pessoas, né, e aí tem exatamente, é o que você falou, tem esses detalhes que elas acabam se cobrando e às vezes o pai, a mãe nem percebe, nem sabe que está passando por isso. Hoje, É que a gente inclusive, não, pode falar? desculpa, a gente não Imagina. dá atenção devida, né? Sim. Porque no fim, no fundo, assim, quando você vai perceber no comportamento adulto, nas Uhum. mulheres, geralmente são coisas que começaram na infância, o que desencadearam Exato. na infância. Geralmente, a maioria das Uhum. nossas questões começam na infância e a gente não tá Uhum. dando atenção para isso, né? Sim. Eu até fiz uns relatos aí pessoais hoje nos stories, falando Eu justamente vi, sobre isso, você viu? me É, identifiquei. se identificou também? Tá vendo, gente? Sim. É muito comum mesmo. E aí eu queria até complementar, porque lá eu falei que quando eu tinha ali por volta dos 7 anos mais ou menos, eu tinha vergonha de ir na praia de biquíni, né? Colocava o maiô porque achava que minha barriga não era o ideal. Olha que loucura, né? A criança. E eu era magra, né? Eu não era Uhum. uma criança gordinha, eu era magra. Mas eu achava lá na minha cabeça naquela época que não estava igual da menina na televisão. E a menina geralmente era uma mulher, né? Que afinal eu era uma criança, o quê? Dos anos 90. Uhum. Então, eu vi muito Banheira do Gugu, É, e era aquelas muito, tipo, capa dançarinas. de revista, né? Era Sim, muito sim. Revista, enfim, aquelas da revistas. Capricho. Isso, exato. Então eu achava que não estava igual. Óbvio que não ia estar igual, né, gente? Era um corpo de criança, se comparando a um corpo adulto. E é o que você falou também, às vezes a gente usa aí a mãe, que é a primeira mulher que a gente tem mais próxima, normalmente, né, claro, como exemplo. Minha mãe era e é, inclusive, ainda maravilhosa. Minha mãe tem um corpão. Então, realmente acabava fazendo essa comparação. E pode estar acontecendo com um monte de criança por aí. E é importante, Sim. sim, ficar de olho para já resolver, vamos dizer assim, o problema na raiz, né? É, Para até porque, não. Thaís, esse comportamento começa muito cedo. Uhum, Eu comecei a reparar, assim, a gente fazia antropometria nas escolas, então eu pesava e media todas as crianças para aplicar dentro da curva, era um trabalho que eu fazia com elas. uhum, E eu também fazia muita atividade em sala de aula, né? Então eu tinha um horário de aula com elas. Então eu estava sempre muito legal. próxima delas todas. Fora os Uhum, horários da refeição que eu estava sempre acompanhando. Então você começa a perceber entre 4 e 5 anos que já começa a ter um desconforto com o próprio corpo. E é muito cedo. Tipo, 4 anos, uma sim, criança de 4 anos, ela tinha que estar pensando em absolutamente tudo, menos no corpo menos o corpo. dela. Exato. Mas já começa a ter um desconforto ali. Ela ainda não sabe muito bem como expressar isso, ela não sabe muito bem como Uhum, dizer isso, mas ela já tem um comentário assim que parece inofensivo, parece que não é nada, mas aí ela já comenta meu cabelo não é bonito como o da ciclana, que é igual, né? Então, se ela tem um cabelo cacheado e a amiga tem um cabelo liso, ela já uhum, fala, meu cabelo não é bonito, ou então ela esconde o corpo, ela não fala nada, mas ela esconde, ela fica tímida, ela não quer uhum. participar tanto das atividades onde ela vai ficar exposta, ela tá sempre mais retraída. Mais São retraída. comportamentos que você vai pescando, assim, né, que você vai Uhum. percebendo e são por vergonha do corpo. E então é muito cedo que isso começa. A gente precisava tomar um cuidado, porque não é justo, né? Nem com a Sim, gente, sim, nem com eles. sim. O meu público não é infantil no consultório, né? Nunca Uhum. foi. Mas eu tenho várias pacientes que têm filhos pequenos. E quando eu vejo que a filha é menina e que a mãe às vezes passa esse tipo de assunto, vamos dizer assim, né, de tema para criança, eu sempre já ensino, olha, não, você não pode fazer isso, você não pode falar assim com a sua filha, ela é muito pequenininha, porque já ouvi paciente fazendo esse tipo de relato no consultório, né, de, sei lá, vai se trocar na frente da filha, e aí a filha fala assim, nossa, mamãe, você tá muito gorda mesmo. Tipo, como se ela já tivesse falado pra filha, ai, mamãe tá Uhum. gorda, né? Tem que emagrecer, porque tem que ficar bonita, bonita é magro. E aí É, vai se trocar e a própria criança, muitas vezes de 4, 5 anos, fala, ah, é verdade, porque olha essa barriga que tá caindo em cima da calcinha. Não, é. mamãe.
para de comer agora. Uma criança de 4, 5 anos falando isso, gente. Exato. Não E pode é tão ficar falando isso. enraizado que às vezes a gente não percebe, né? Tá tão dentro da gente que a gente não tem essa percepção. Então, Sim. às vezes você vai comentar isso, você olha no espelho e fala, nossa, isso aqui não tá legal, não sei o quê. Você faz isso na frente da criança, pronto, é o suficiente para ela entender. Sim. Fora Sim. que ela tem toda a questão da mídia que tá aí o tempo todo estimulando, né? Eu falo que hoje é um problema porque as crianças, um pouco mais velhas principalmente, né? Não tão pequenininhas assim, mas entre 8 e 10 anos, tem o TikTok agora. E o TikTok é a moda e todas elas querem, e tem os filtros. Sim. E aqueles filtros, né, não é verdade, reais, aquilo gente, não é de verdade. Só que como é que, né, tá mostrando ali, aquilo que é bonito. Então, pra ela ficar bonita, ela tem que estar daquele jeito. Se ela não tá daquele jeito, ela não tá bonita. Então, é muita coisa, é muito detalhe, Sim. tá em todos os lugares. É muito difícil da gente se policiar também. A gente precisa começar a mudar nosso comportamento para conseguir melhorar o comportamento das crianças, né? Esse é um desafio enorme. E eu acho importante também a gente falar sobre não só as meninas, mas os meninos. Eu já peguei paciente, na verdade eu estava atendendo a mãe, né? E aí veio o marido com os filhos, porque ela tinha 2 nenéns pequenos e não tinha com quem deixar, enfim, eles iam sair depois, então o marido e os filhos foram junto. E aí dentro da sala, quando eu pedi para a mãe tirar a roupa para eu fazer a antropometria, um dos meninos começou a rir. Tipo, mas rir assim, e assim, juro, eram crianças, acho que um tinha 4 e o outro tinha 2. E começaram a rir, a rir, a rir. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E a mãe era mais gordinha, né? E aí eu comecei a olhar e achei engraçado. Eu falei, nossa, o que foi que você tá rindo? Tá tudo bem, né? Você quer brincar? Quer um brinquedinho? Não, a mamãe tá muito gorda, tem que vir na nutricionista mesmo pra poder emagrecer. Porque assim não tá bonito. E aí o pai tava rindo horrores. E a mãe tava toda, não, É o deixa comportamento, eles. né? Gente, não ensinem os seus filhos, pelo amor de Deus, a não precisa falar sobre isso, né, sobre o corpo, e muito menos falar assim sobre a própria mãe, né, gente? A gente tem que mudar a frase, não ensine seus filhos, aprendam a não ser assim. Não falem sobre essas coisas, né? Fala de outras coisas. É muito difícil. Sobre brincadeira, sobre. Enraizado. A gente percebe também que, por exemplo, as crianças não querem brincar com as bonecas que não são no padrão. Então você já começa a perceber, porque se tem várias bonecas de padrão diferente, elas não querem brincar. Elas querem brincar com as bonecas que são o padrão estético adequado da sociedade, né? Então, hoje eu tava comentando com uma amiga minha, inclusive isso, a gente falou, eu não gostava de brincar com a Suzy, porque eu achava que a Suzy era gorda. Eu ia então falar eu só queria brincar com a Barbie. E, tipo, gente, nem a Barbie é inatingível, a não Barbie existe. É isso aqui, gente. A Barbie não existe. Barbie é Gisele Bündchen. E a Suzy não é gorda. E mesmo que fosse, né? Não tem por que você não querer brincar com a boneca. Você vê, quando eu era criança, eu não era muito da boneca, eu era meio moleca, né? Mas tinha uma prima minha, que eu cresci junto, enfim, prima de consideração, que ela adorava Barbie, então com ela eu brincava, porque com ela eu enxergava um outro mundo. E aí o meu maior sonho era ganhar a Suzy, porque eu era uma criança magra, mas eu sempre tive bumbum e a coxa grossa. Quando eu ganhei a Suzy, eu fiquei tão feliz, porque aí eu falei, gente, agora sim, olha. E olha, eu nunca, acho que tinha assimilado as duas coisas, mas eu amava a minha Suzy. Que bom. Aí você vê que coisa. Mas é triste, assim. É realmente preocupante. Assim, eu acho que é um assunto que precisa ser discutido mesmo. Sim. Teve até alguém que falou aqui, gente, tem pessoas que se privam da alimentação e que ainda quer privar a criança, né? E é exatamente o que a gente estava falando. Eu comecei a conversar com as mães porque eu comecei a receber muita coisa disso. Meu filho tá gordinho, não pode... tem que emagrecer, tem que emagrecer. E é uma coisa muito séria, porque com criança a gente não trabalha emagrecimento. A gente não faz dieta para criança. Criança não pode tomar leite desnatado, a não ser que ela tenha assim alguma patologia. Mas fora isso, a gente não dá leite desnatado para criança. A gente não trabalha com restrição calórica. Eles estão em fase de crescimento. Eles precisam desses nutrientes. Eles precisam de carboidrato, de gordura. Eles precisam de energia. Eles precisam crescer. O corpo está exigindo. E aí a gente trabalha dentro de uma coisa qualitativa, né? Então, melhorar a qualidade do que está sendo oferecido. E, naturalmente, ele vai emagrecer conforme o tempo for passando. A gente não trabalha com restrição. E eu falei, é muito preocupante. Do mesmo jeito que eu recebo muitas mães que acabaram de ter nenê, tipo, acabaram, estão amamentando ainda e estão desesperadas porque elas precisam emagrecer.
isso é tão Sim. injusto, porque ela já tá com uma carga tão pesada de um nenê, de Não, atenção total. Assim, sim. Em pleno o corpo puerpério, dela né? não deveria ser uma questão. Ela acabou de gerar uma vida. É a coisa mais Sim. linda que uma mulher pode fazer e ela tá preocupada porque a barriga dela não tá perfeita. E, não, É e uma nem, e pressão nem vai muito estar, né, cruel. gente? Porque a barriga Nem vai deveria estar. estar. Nem deveria Exato. estar. E a barriga dela devia ser linda, porque você olhar e falar, nossa, nasceu um bebê daí. Olha que coisa incrível. Sim, sim, uma história nova, né, que tá É uma aparecendo ali. história. E vamos combinar que também não é uma fase que ela tá em pleno puerpério, né? Aquela montanha-russa de hormônios. De Imagina. hormônio, privação de sono. Imagina, Sim, imagina você ainda se privar em relação à sua alimentação. Como é que vai amamentar também, né? sem contar que na Então, amamentação a necessidade energética dela tá. A demanda é muito maior, então ela aumentada. precisa Uhum. comer, né? Ela não pode simplesmente cortar os Cortar nutrientes. tudo. Assim. Sim. Você estava falando mais cedo em relação aos Uhum. comportamentos das crianças e tudo mais. Tava aqui pensando, porque, né, eu não posso me fazer de santa aqui nesse lugar, né? Eu tenho que falar a verdade também. Eu tinha minhas questões ali quando eu era criança, mas eu lembro muito bem, gente, eu vivi a época do bullying e que não era chamado de bullying. Lembro que tinha uma amiga minha na época. Ai, gente, olha que horrível, eu vou contar pra vocês. Ah, Tô- todo Eu mundo tô, passou. eu tô rindo, mas é de desespero que eu vou contar. Tinha uma amiga na época, quando era criança, eu falo com ela até hoje, inclusive. Mas ela era uma criança que não estava dentro dos padrões, né? Ela era uma criança mais gordinha, enfim. E a gente tinha uma música horrível para ela. Toda vez que a gente ia para aula de educação física e quando ela encostava na bola, todo mundo cantava a música da propaganda da escola, sabe? Que desce mais redondo. Uhum. Todo mundo cantava pra ela essa música. Enfim, então não era tão santa assim, a gente não sofria sozinha, fazia as outras pessoas sofrer também. A gente não tinha essa consciência, né? Sim, sim, não, eu acho que eu tinha também uns 7, 8 anos, era na mesma época, inclusive. E aí você vê também, né? Eu cobrava dos outros, porém eu tava em sofrimento ali dentro, pra mim também, né? Você percebe nessa época que você ficou em escola também, se essas crianças passavam por isso? Além de ter essas questões com elas, tinha também igual falar da orelha do amiguinho, da risada, né, pelas costas, tinha essa questão do bullying também? Tem, sempre tem, né? Quando junta muita. Tem com os adultos, né? Você não vê dentro do seu consultório você presenciou uma situação dessa. Sim, sim. Então acontece com os adultos e acontece com as crianças. E a escola é um ambiente que, por mais que todo mundo ache que é incrível, é um ambiente muito hostil. É um Uhum, ambiente onde você está extremamente vulnerável e você precisa aceitar aquela brincadeira para você ser aceito. sim. Então é muito doído, porque as brincadeiras, eu acho que no fundo tá todo mundo, todas as crianças tendo que lidar com insatisfações, né? Que como você falou, com dores internas, e aí você Sim, acaba atacando o outro porque ninguém sabe lidar com aquilo de verdade. E a gente também sim. não tinha essa consciência, né? Não se falava disso, não se Uhum. falava sobre tudo isso. Então, hoje em dia, eu fico até meio chateada quando as pessoas ficam falando, ai, mas hoje é tudo mimimi. Não, ai, gente, eu Sempre foi também. assim na minha época e não era bullying e todo mundo sobreviveu. A gente não sabe as marcas que a gente causou no outro. A gente não Não, sabe como uma brincadeira dessa. Na minha sala também tinha uma menina que ela era mais gordinha, ela era até minha amiga, tudo, mas todo mundo zoava, chamavam ela de bola 8. Assim, é cruel. É muito cruel. Tipo, na época a gente achava graça, a gente não Uhum, tinha essa ideia. A gente tava, tipo, na quinta série. uhum, Quantas marcas ela carrega hoje por conta dessa brincadeira? O quanto sim, isso não feriu ela? Quantas vezes ela não chegou em casa e chorou? Porque eu sim. também sofri várias brincadeiras que me chateavam muito, mas eu fingia que não. Porque Uhum. senão você, além de tudo, é chorona, além de É tudo, chata. é chata, não leva nada na brincadeira. Mas as brincadeiras, se fere o outro, não pode ser brincadeira. Sabe, a gente tem que Sim, ter, sim. tem que ter o limite. Se é uma coisa que a pessoa leva numa boa, Uhum. tranquilo, mas tem que. Nem, na maioria das vezes não leva. Sabe? É, Na maioria das não. vezes não é. Então, eu acho muito doído. E uma coisa que eu acho, assim, que eu percebo, é que a gente adulto precisa aprender a lidar melhor com isso, a falar melhor sobre isso. Porque o Uhum. que acontece na escola, se alguém fala do amigo, vamos supor, fulano é orelhudo, ou fulano é gordo, ou fulano qualquer Uhum. coisa, a gente vira e fala, você não pode falar desse jeito. Você não pode falar isso para ele. Você tem Como se essa que. característica realmente fosse uma coisa que não pode ser comentada, não fale. Você só pode comentar Sim. da pessoa que está dentro do padrão. Sendo que a Uhum. gente devia tirar essa coisa pejorativa e falar, realmente, o corpo dele é diferente. E qual é o problema?
E o que Perfeito. está de errado nisso? E o Uhum, que a gente pode fazer? E por que isso é engraçado? Qual é a graça dele ser assim e você assim? E sim, ter um trabalho de mostrar mais diversidade, de mostrar outros padrões, para que as crianças parem de fazer piada com isso, porque não tem graça, né? sim, perfeito. É, não, eu sei que eu magoei essa minha amiga, inclusive já perdi perdão pra ela nessa minha vida, que eu realmente eu sei que que eu magoei ela e que ela me contou depois, enfim, depois de adulta, mas na fase de infância, né, ninguém pensa nisso. Exato, a gente não tem noção, Mas, né? mas é isso mesmo, acho que o ideal realmente nessa vida é você mostrar, né, que as pessoas são diferentes. E que não existe Exato. perfeição. Acho que esse é o ideal, assim, explicar que não existe perfeição. O que que é perfeição? Né? Então, nunca vai existir. Então, E eu acho que a gente pode entrar muito nessa questão, né? Como eu era nutricionista na escola, acabava entrando nesse lugar de é uma responsabilidade da nutricionista tratar desses assuntos, é uma hum, responsabilidade dos professores tratar desses assuntos, deve ser levado para os pais, não deve, como é a abordagem. Como é uma coisa muito nova, fica uhum, realmente todo mundo confuso, sem né? meio saber o que fazer. Eu, particularmente, como profissional, eu acho que é um trabalho social. Eu acho que todo Uhum, mundo é responsável. Eu acho uhum, que os professores, os nutricionistas, os pais, eu acho que a direção da escola, acho que todo mundo é responsável. Eu acho que cada um pode trabalhar de uma maneira. Eu acharia super legal, por exemplo, os professores dentro de sala de aula, aproveitando que estão convivendo com aquelas crianças todos os dias e uhum. que tem, né, esse contato com eles, de fazer Ficam um mais tempo trabalho. com eles, né? Exatamente. E é um trabalho que pode ser feito ao longo do ano. Um trabalho justamente para mostrar a diversidade, para mostrar a diferença entre eles. Não é fazer uma palestra ali na frente. Cada dia faz uma atividade. Chega, Desculpa. imagina. Chega aí e mostra uma atividade. Então, gente, hoje a gente vai mostrar o que cada um tem de diferente. O que você tem de diferente do seu outro amigo. Então, colocar ali, mostrar o que cada um tem de diferente. Qual é a melhor coisa desse amigo? Qual essa melhor coisa muda por ele ser, por exemplo, a característica dele é porque ele é mais gordinho, ou porque ele é orelhudo, Uhum, ou porque qualquer coisa, porque ele tem orelha sim. maior, ou por qualquer coisa. Uhum, E quais são as melhores qualidades dele, né? Fazendo um trabalho aos poucos para depois juntar toda essa informação e mostrar, ele é super engraçado. Ele ser engraçado se diminui ou muda por ele ter o cabelo enrolado e não o cabelo liso, né? E mostrando uhum. que não muda, que a qualidade das pessoas, ela tá ali, não importa como ela é, né? Exato. O jeito que ela é que é legal, porque se todo mundo fosse igual, né, que é o que a gente vive hoje, a gente está vivendo a pressão de um padrão estético que não existe na natureza, né? Então tá Uhum, todo mundo fazendo harmonização facial e sim, lipoescultura, caramba, e não existe. Sozinho você não vai conseguir chegar nesse lugar. sim, Então, trabalhar assim, que o legal é você ser de verdade, né? O legal é você ter as suas características, é isso que torna você sim. você. Você é única, né? Porque, É, sim. Não, eu concordo com você também. Eu acredito que de fato seja um trabalho social, não tem que cair na mão, né? Pesar em cima de um profissional somente. O ideal mesmo é ter alguma coisa ali. Cada um consegue fazer a sua parte em cada momento, até porque o professor não fica 100% do tempo com a criança, e a nem é nutricionista também responsabilidade não 100% fica. dele, né? Isso. Então é um pouquinho de cada um e aí vai construindo mesmo essa mentalidade na criança, que é uma mentalidade muito mais saudável, muito mais aceitável também. Exato. Você vai criando crianças também muito mais empáticas, né? Então, eu acho que é o ideal para depois, lá na fase adulta, não passar por isso, né? A gente precisa ouvir mais as emoções das crianças, né? Eu acho que falta a Sim, gente cuidar um pouco mais do lado emocional das sim. crianças, dar espaço para elas falarem, né? Entender da onde Eu, que vem as reações, então da onde que vem o riso, da onde que vem o ataque, da onde uhum. o que faz ela agir dessa maneira, assim, a gente tentar trabalhar um pouco mais nesse sentido, né? Eu acho que muitas vezes, na verdade, quando a gente vê uma criança fazendo isso, a gente acaba diminuindo a situação. Ai, não, mas é criança, deixa. Não, é criança, é brincadeira de criança. Já vi muito Exatamente. isso, sabe? Tipo, É o não, primeiro deixa ele. comportamento. Eles se resolvem, é coisa de Uhum, criança.
E acho que não é assim, né? Porque afinal a criança, ela tá ali uma tela em branco e alguém ensinou ela que aquilo ali não era o aceitável e ela tá fazendo aquilo. Então alguém tem que chegar ali e falar, olha, não é assim, né? É assado, você pode fazer assim, você pode fazer assim, igual exatamente o que você falou. É, não, gente, não podemos diminuir essas situações, tem que Até porque realmente ir lá e isso ensinar. depois acaba se tornando muito gatilho, né? Uhum, E grande possibilidade de transtornos alimentares. Então a gente uhum, percebe crianças muito novas já com características de um alimentar transtornado, que pode uhum, virar um transtorno alimentar com certeza, assim, né? Tem grandes sim, chances disso acontecer. E a gente sim, tem. E a comida, ela está muito relacionada ao conforto emocional, né? Então, acaba que depois você não sabe lidar com isso quando você é criança, e aí você passa a descontar em outras coisas, geralmente na comida. Então, uhum. parece muito fácil de resolver, parece muito pequeno, mas no fundo não é, né? É uma Não, coisa bem séria. não é exatamente. E até puxando ali o gancho que eu falei, né, que eu contei da história da família e tal, que tinha toda essa dinâmica entre pais e filhos, você já percebeu também nesse tempo de escola, ou até agora que você trabalha aí com as mães e tudo mais, se às vezes esse comportamento às vezes vem até de casa, e não só ali dentro da escola, ou você não conseguia verificar Sim. exatamente isso? Na verdade, ele vem muito mais forte dentro de casa do que na escola. A escola é um reflexo do que a criança sabe, do que a criança vê dentro de casa. Geralmente o Uhum, comportamento dela está muito relacionada com o que ela tem dentro de casa. uhum, Então, é, como você comentou, né? É uma criança de 4 e 2 anos dentro do seu consultório rindo porque a mãe vai tirar a roupa e a mãe tá gorda. Só que quem estava uhum, rindo é o pai. Então você uhum, percebe que tem uma repetição de comportamento. Ou sim, então você vê que as mães das amigas na reunião de pais ou na reunião, sei lá, qualquer encontro que tenha na escola, elas ficam o tempo todo falando de dieta, o tempo todo falando do uhum, corpo, o tempo todo falando de procedimento padrão, enfim, de procedimento estético, desculpa. E uhum. aí, quando você vai ver uma rodinha de conversa das crianças, do que elas estão falando? Sim, Do corpo sim, delas, elas estão falando de o que elas têm que fazer, do que elas gostariam de fazer. E assim, então é muito uma cópia do que vem de casa. Eu acho que a escola sim. acaba dando a força, né? Porque as crianças estão juntas, então quando elas se juntam para falar uma coisa, as outras se juntam também, porque elas têm essa sensação de precisar pertencer. Então, para pertencer, eu Uhum, também preciso agir da mesma sim, maneira. Então, ele reforça, mas no geral vem de casa mesmo. sim. Essa coisa de se encaixar em um padrão e se encaixar em um grupo, né, é muito, muito forte mesmo. Uhum. Bom, você falou aí mais ou menos, né, em relação ao acompanhamento. Eu tô olhando aqui pra baixo porque tem um gato querendo subir aqui em cima de novo, tá? Eu tô desesperada pra ela não subir na câmera. Pode deixar, participante especial. Ai, ela sempre acaba com as minhas lives, gente. Ela aparece, pula no quadro, é uma beleza. Mas ela foi embora. Então, essas questões, né, de ter em casa, não ter, você falou aí também de como poderia ser abordado em relação aos profissionais. Você acha que essa forma de abordagem é interessante os pais fazerem também, os pais aprenderem um pouco melhor sobre como lidar com essas situações? Porque afinal, acho que a maior parte do tempo, na verdade, essas crianças estão com os pais, né, com os avós e enfim. Sim. A Carla aqui até fez um comentário falando que geralmente a primeira coisa que as pessoas falam é: nossa, como você engordou, nossa, como você tá magra, né? O Uhum, corpo é uma coisa uhum, muito presente. E acho que isso tem a ver com a resposta que eu vou dar, porque eu acho que os pais sim têm que participar, os pais são os principais responsáveis no sentido dessa mudança, porque eles são um uhum, exemplo. Por uhum, mais que as crianças elas queiram agradar todo mundo, não sei o que, elas querem ser aceitas mesmo pelos pais. Então, se uhum, os pais acham que uma pessoa gorda não vale, uma pessoa que não está no padrão não tem o seu valor, a criança vai fazer de tudo para estar dentro dos valores e do esperado dos pais. Então, eu acho que os pais são os principais pontos que a gente tem que trabalhar. Até sim. porque estão mais tempo com a criança, acabam que eles têm um peso maior no que dizem e no que fazem. Quando eu estava em escola, trabalhando em escola,
a gente fica numa situação delicada, porque às vezes a gente percebe um comportamento da criança, a gente só comunicava aos pais quando a coisa já era muito, muito evidente, ou quando estava muito fora, assim, né, de algum padrão, ou quando estava alguma coisa já gritante. Então aí a gente comentava com os pais. E nem sempre os pais estão prontos para receber essa devolutiva, nem sempre eles vão enxergar dessa maneira. Então é uma situação delicada. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar fazer um trabalho de conscientização. Por isso que eu acho importante nas escolas começar a ter esse trabalho. Porque a gente precisa começar a conscientizar os pais. Porque eles são parte importante, né, dessa... A escola tem um papel, mas os pais têm um peso muito maior. Então, vai precisar trabalhar em conjunto para começar a ter essas mudanças, né? Para começar a ter essa percepção. Porque hoje em dia, eu não sei você, mas assim, tem muitas e muitas mulheres que ainda não tiveram esse clique de entender a pressão toda que sofrem e o quanto são pressionadas. Elas acham que simplesmente é assim. E sempre foi assim. E vai ser assim. Então, e é normal, né? Não é uma questão para elas. Então fica muito mais difícil, porque isso está interferindo na vida da criança, assim, de forma direta, né? Sim. Mas eu acho que trabalhar com os pais vai ser uma coisa muito importante para isso começar a mudar. Por isso que eu falo com as mães sempre. Para tentar atingir, né? Porque a criança em si, ela é só um reflexo. Sim. Não, e realmente... Bom, eu vivo no mundo do esporte, né? Então ali o pessoal tem... Eu digo pessoal, né, as pessoas aí que eu vejo, não só dentro do consultório, mas na minha vida pessoal, né? Dentro do lugar onde eu treino, às vezes até no salão de beleza, né? Quando a gente vai arrumar o cabelo, enfim. E aí você vê muito isso. Às vezes ali os pais, nesse caso mais os homens, falando na frente das crianças, né? Ah, você sabe fulana? É a pessoa... E a criança ali do lado, brincando. Ah, que fulana? Aquela gorda. Aí você fica... Qual que é o nome da pessoa? Fala o nome da pessoa, não precisa, né? Exato. Ué, mas ela é gorda, alguém tem que falar pra ela que ela é gorda. Não, ninguém precisa falar pra ela que ela é gorda. A questão é, qual o problema dela ser gorda? Não, também, e outra, todo mundo tem espelho em casa, ela deve saber que ela é gorda, inclusive, ela não precisa de alguém falando. Ah, tá. Aí, ou dá apelido, né? Nossa, gente, por que os meninos, né, os homens são mais assim? Ah, o fulano veio aqui. Ah, quem que é o fulano? Aí, sei lá, inventa alguém de um personagem de algum desenho que era muito caricato, e aí o nome dessa pessoa se perde, já não tem mais nome, já é o nome do personagem do desenho, né? E aí a criança depois levanta e começa a repetir essas mesmas coisas. Exato. Porque parecia que ela não estava ali, enfim. Então, e aí quando pelo menos eu, né, quando me encontro nessas situações, eu não consigo ficar calada. Então eu sempre sou a chata. Mas eu falo, gente, sempre é chata. Todo mundo fala, ela vem a nutricionista chata. Sou mesmo. Porque acho que é importante mesmo falar sobre isso. E as pessoas têm que entender, né? Falar, olha, não, você não precisa chamar a pessoa como gorda. Ela tem nome. Fala o nome dela. Se você acha que ela é isso ou aquilo outro, guarda pra você. E outra, você tá ensinando, né, o seu filho, ou às vezes o filho do seu amigo que está ali do lado, a ter esse comportamento, porque enquanto eles chamam a pessoa de determinado nome, eles dão risada. Então é engraçado. Tua criança pensa que, nossa, é engraçado, eu posso chamar então, agredir o outro é engraçado. Exato. Né? E é uma agressão fazer isso, porque as pessoas, a gente vive numa sociedade onde o gordo não é aceito. Então, você parar de ser piada, você falar de gordo. Né? Quantas piadas existem de gordo? Não tem graça, né? Não só de gordo, de milhares de coisas relacionadas a perfil físico, né? Então, os mais diferentes, né, vamos dizer assim, são os mais atacados, né? Exatamente, então não faz o menor sentido. Eu falo que a gente tem duas lutas pela frente. A gente tem a luta da nutricionista, porque a gente é vista como emagrecedoras de corpos, né? A gente, assim, as pessoas olham pra mim, as duas coisas que eu mais escuto são: me passa uma dieta, e a segunda coisa que eu mais escuto é: ai, cortei o carboidrato do jantar. Juro por Deus, são as duas coisas que eu mais escuto. Eles acham que a gente é fiscal, né? Assim, tá. Eu não faço dietas, tá? Não trabalho com dietas, então procure outro nutricionista, não vou te ajudar. Mas assim, gente, eu tô promovendo a saúde, eu não tô preocupada se você... Eu não tô preocupada com o seu corpo esteticamente, né? E o duro é porque a gente vê isso muito forte, de que
todos esses cuidados, assim, as dietas, e falar que o outro tá gordo, não sei o quê, é tudo em nome da saúde. E não é, né? É em nome da estética. As pessoas, elas vêm muito com isso de não, mas é porque é saúde, porque é saúde. E não é saúde, a gente sabe que é estética. E no fundo, as pessoas não estão preocupadas. Se elas estivessem preocupadas com a saúde, elas não estavam fazendo a dieta da revista, elas não estavam vivendo à base de frango e batata doce por meses. Tipo, não, a gente não tá falando de saúde aqui, né? Então, tem muita coisa para desconstruir pela frente, assim. Sim, não, com certeza. E, nossa, nem sei, assim, acho que a gente tem tanta coisa que a gente poderia falar aqui em relação a esses... Nossa. Acho que a gente podia ficar horas aqui, né? Discutindo tudo que a gente pode fazer para talvez influenciar de uma forma mais positiva, né, essas crianças, para poder se tornarem adultos mais saudáveis, não no sentido só de alimentação, mas no geral, né? Tanto no comportamento, quanto na alimentação e tudo mais. Exatamente, lá, pessoal, copiando as blogueiras, sem nem saber se, né, a realidade ou a verdade daquela pessoa. Mas, enfim, o que as pessoas estão, inclusive falando aí das blogueiras, né, o que as pessoas estão assistindo hoje em dia, seja na televisão, seja no TikTok, seja no Instagram, enfim, todas essas plataformas que a gente tem hoje em dia, igual você falou, às vezes, muitas vezes influencia já essas crianças de como elas deveriam ser e tudo mais, mas você acha que daria pra gente talvez influenciar de uma forma mais positiva essas crianças, enfim, os pais, não sei como eu formular essa pergunta, pera. O que os pais poderiam fazer para influenciar essas crianças de uma forma mais positiva, para que elas possam se aceitar mais, se amar mais, principalmente quando elas estão tão expostas a esse tipo de conteúdo na mídia? Eu acho que a gente tem alguns trabalhos que a gente pode fazer, algumas atitudes que a gente pode tomar. A primeira, como a gente falou aqui desde que a gente começou, é a desconstrução. É a gente estar aberto a se desconstruir como pessoa e entender que a gente sofre com um padrão estético e perceber se isso é realmente nosso ou não. Porque a gente vai lidar com... O problema não é usar uma maquiagem, o problema não é querer mudar o seu corpo de alguma maneira. Você só não pode ser definido por isso, né? Se você não consegue fazer absolutamente nada sem maquiagem, aí já tá um problema. Então, começar a perceber o que realmente você faz porque você gosta e o que realmente você faz porque é imposto. Estar aberto para esse trabalho, para você começar a se desconstruir como adulto e, no exemplo, que é o principal, começar a interferir nas crianças. A segunda coisa que eu acho muito legal que a gente pode fazer, eu até falei já isso lá na minha página, que é começar a levar as crianças para frente do espelho e fazer um exercício junto, inclusive, né? E colocar elas para olharem o corpo delas e a se amarem. Porque a gente está acostumada desde muito cedo a se odiar. A gente está treinada, a gente é treinada. Parece que não, mas a gente é treinada a não gostar do que a gente tem. Então, é o que você falou. 8 anos, você já estava achando sua perna muito grossa, seu culote muito largo. Você já estava insatisfeita, né? Então, começar a levar essa criança para ela gostar do corpo dela. Então, se todos os dias você se olha no espelho, e eu falo para vocês que estão aqui também, quando você se olha no espelho a primeira vez, e eu fiz esse exercício não faz tanto tempo assim, e você tenta se olhar com carinho, você não tem coragem nem de se encarar. Você não tem coragem nem de olhar no seu próprio olho, assim, sabe? Se você precisar falar pra você, eu te amo, eu me amo, né? Olhar no seu próprio olho e dizer, é super difícil. Porque a gente não tem essa relação de cuidado com a gente. A gente tem... E olha só, tudo que a mídia faz é tido como um cuidado, né? Então você tá cuidando de você. Quando você faz procedimento, quando você faz dieta, quando você se mata na academia, você está cuidando de você. Mas você tá fazendo isso porque você odeia o seu corpo. Você tem que fazer... Eles te fazem odiar o seu corpo. E a gente tem que fazer essas coisas porque a gente ama o nosso corpo. Então eu quero ter uma alimentação saudável porque eu amo o meu corpo. E ensinar isso para as crianças. Você vai comer bem porque você ama o seu corpo. E o seu corpo precisa de nutrientes. Então você vai comer bem. Você vai fazer uma atividade física porque você ama seu corpo. E seu corpo funciona super melhor quando você faz atividade física. Então, porque você ama seu corpo, você vai fazer atividade física. E trocar essa coisa do ódio pelo corpo. Então, mostrar para ela que não tem problema que ela é fora do padrão. O corpo dela funciona.
Né? A perna dela Perfeito. funciona, o braço dela funciona, por que o corpo dela não é perfeito? Então, fazer Sim. esse exercício eu acho que vale tanto para os adultos como para as crianças. Acho que vale super a pena. E uma terceira coisa que dá para fazer é toda vez que a criança vier fazer um comentário do corpo de outra pessoa, qualquer Uhum. pessoa, não precisa ser de outra criança, você pegar e pedir para ela contar uma outra característica dessa pessoa que não tem a ver com o corpo dela. Então, Legal. tipo, ai, nossa, fulana é gorda, né, mãe? Mas e o que que ela. Ela é gorda, mas o que mais ela tem? O que ela tem de legal? O que você acha bonito nela? Então, Uhum. reforçar um outro ponto. Então, ela é gorda mesmo, mas ela é bonita. O que você acha bonito nela? Ah, eu acho sorriso, ou não necessariamente físico. Eu acho ela doce, eu acho ela divertida, eu acho ela. Perfeito. Mas procurar sempre uma outra característica positiva. Porque assim a gente Uhum. treina as crianças a sempre olharem para o outro de uma forma positiva. Porque a gente Sim, também está muito treinado a olhar para o outro na crítica. Então você sim. bate o olho e você já fala, nossa, mas aquela, ela tá com a roupa linda, mas ai, aquela, sei lá, a blusa não ficou boa. Sempre tem um Ou mas. então, exatamente, nossa, ela tem um sorriso lindo, mas o cabelo não dá. Tipo, não, vamos começar a olhar porque a pessoa tem de bom, Sim, né? Por sim, comentar as coisas boas das outras pessoas, parar de ficar focada nessa parte. Eu acho que isso são coisas que para o começo já ajudariam bastante. sim. Então, uma pergunta aqui pra gente. Vocês acham que o fato de termos hoje as modelos plus size já coloca meio que uma barreira de visão entre o gordo e o magro? Querendo dizer que não tem o normal. Ou você é gordo ou você é magro? É, hoje, Eu, eu acho que não, mas também não hoje acho já não. começou a ter um movimento das pessoas que são meio termo, né? Que não são nem gordas Uhum. nem magras, que elas têm o corpo. É, não são nem magras nem gordas, Quer dizer exatamente, assim, é meio tô no, termo. no meio termo, exato. Tá tendo esse movimento. E uma coisa que eu acho legal, que já tá começando essa movimentação mesmo, que são lojas de biquíni que já colocam pessoas com corpo mais normal, né, para Uhum. tirar as fotos, porque como é que a gente vai comprar, né? Eu não tenho o corpo daquelas mulheres, tipo, impossível. E Eu é o que ela também falou, não. eu também não tenho o corpo plus size, então Sim. fica difícil ali, né? E eu tô Uhum. na praia agora, inclusive, que eu passei o feriado Uhum. aqui, e quando você olha na praia, Todo eu não mundo posso dizer uma não. pessoa que estava dentro do padrão esperado. Então a gente precisa Exato, realmente ter padrões, modelos mais realistas, né? Umas pessoas exato. mais de verdade ali na nossa frente, porque tá difícil. Por isso que eu falo, Sim, parem de seguir blogueiras e gente que vende essa imagem de corpo perfeito, de vida perfeita, porque sim. só gera ansiedade e faz a gente se É, sentir feio. eu acho que tanto pra gente quanto pra quem é pai, mãe, enfim, e sempre fica de olho ali no que o conteúdo que as crianças veem, né, no conteúdo delas, também fazer esse exercício, né? Exatamente isso. Se Sim, perceber que tem alguma coisa que vocês estão vendo, ou que a criança está vendo, que não está fazendo bem, senta, né, com a criança, ou você mesmo ali senta com você, se reflete um pouco e muda, né? Para de seguir, começa a seguir outras coisas que vão te trazer um lado mais positivo, ou pessoas que têm mais a ver com a sua realidade. Porque não adianta a sim. gente querer ter o corpo lindo, maravilhoso, escultural, da blogueira X, da ex-BBB Y, sei lá quem, né, da modelo. Só que essa modelo, essa BBB, essa, sei lá, essa pessoa tem mais dinheiro, ela vive uma vida que, enfim, ela tem médico, ela tem uma puta de Uma estrutura. uma estrutura, vive treinando, vive, a comida dela já tá pronta, bonitinha, não tem aquela situação real que a gente tem ali, né? E assim, né, Thaís, vive em função do corpo. E vive em função disso. O Será que seu essas corpo pessoas é o também são centro da sua felizes? vida. Sim. Será que essas pessoas também são felizes? Esses dias acho que depois que a Gabriela Pugliese voltou para as redes, ela Hum. inclusive postou um vídeo. Eu sigo ela porque tem umas pacientes que seguem. Ela postou um vídeo esses Você precisa dias. saber, né? Tem, é. Ela postou um vídeo esses dias falando, inclusive assisti o vídeo porque logo no começo ela foi esperta, marketing. Ela já falou o que ia acontecer no vídeo, né? Então ela falou que mostrou algumas fotos dela de um tempinho ali atrás, que ela estava realmente muito seca. E aí ela expôs para todo mundo, falou: estava com transtorno alimentar aqui. Então, às vezes, você vê a pessoa que tem ali na frente, né, da gente uma vida muito perfeita, um corpo maravilhoso, incrível, só que ela estava em sofrimento do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente está se espelhando em pessoas que
além de ter toda uma estrutura que muitas vezes a gente não vai ter, a gente acha que a pessoa está super feliz e aquilo ali pra gente vai ser a felicidade, e não é, né? E aí eu acho legal também fazer essa É, limpa, vamos dizer assim, nos conteúdos que as crianças veem, né? super. E até porque, na verdade, as crianças são representadas por outras crianças que também são muito magras, ou que Uhum, já são adultizadas, né? Não sei como fala, mas o corpo já está ali exposto como o corpo de um adulto e ainda é uma sim, pré-adolescente ou qualquer coisa assim. Então tem essas duas sim. coisas que são bem críticas. E em relação ao transtorno alimentar, eu fico um pouco chateada porque eu acho que as pessoas não conseguem entender a gravidade. Uhum, Elas querem ser magras, elas não estão preocupadas se elas vão desenvolver um transtorno ou não. Ou elas sim, acham que elas não vão desenvolver um transtorno, né? Elas acham que sim. isso é uma coisa que não acontece. E um transtorno é uma coisa super séria. Tem Que pessoas que pode. vivem a vida inteira, né, com um transtorno e que muitas Sim, vezes começam na infância. E as mães sim. não percebem. Então, isso é um outro toque que eu quero dar para as mães de ficarem atentas, porque tem muita criança que desenvolve transtorno e vão descobrir 2, 3 anos depois, quando a coisa já está muito mais grave, muito mais séria, Sim. seja uma E, bulimia ou seja uma anorexia, né, uma compulsão, enfim. sim. Eu acho importante também a gente falar, porque eu acho que muita gente não sabe, acha que a pessoa só fica ali sofrendo em relação à alimentação, porque muita gente acha que transtorno é isso. Ah, não, ela sofre em É, relação à alimentação e só. Não, gente, transtorno alimentar pode levar à morte, né? pode. Então, é importantíssimo você realmente trazer os seus filhos, seja menina, seja menino, enfim, para esse tipo de criação mesmo, né? De uma forma mais empática, para que ela se ame mais e aprenda a amar as outras pessoas como elas são, sem cobranças, para, enfim, lá na frente não acabar desenvolvendo esse tipo de relação com o corpo e a comida e que pode se transformar numa coisa muito maior, E eu acho que a né? gente tem que prestar atenção em duas coisas, né? Porque existe o transtorno. Eu não posso falar muito porque não é a minha área, então não é muito meu Sim. lugar de fala, mas tem duas coisas que eu acho que a gente precisa prestar atenção. Uma é quando já é um transtorno de fato, né? A coisa já está mais grave. E existe um comer transtornado. Uhum, Você não uhum, tem de fato um transtorno, mas você tem um alimentar transtornado. Então, se você sim, não consegue sentir o mínimo de prazer comendo alimentos que trazem um conforto emocional, né? Por isso que eu não gosto dessa divisão de esse alimento lixo. Eu acho um absurdo alguém chamar um alimento de alimento lixo. Tirando esses sim, industrializados que realmente não trazem nada de benefício, você chamar um alimento porque ele tem gordura ou porque ele tem carboidrato de alimento lixo, o alimento do dia do lixo, eu acho assim, eu acho um absurdo, eu acho incabível, né? sim. Até porque são nutrientes que o nosso corpo de fato precisa. E a gente tem Uhum, conforto emocional. Então tá tudo uhum, bem se é um dia de festa e você vai comer um alimento que não tá dentro do que você vai comer na sua rotina diária. Agora, se uhum. cada vez que você vai comer uma coisa, você se sente culpado, você acha que você está intoxicando o seu corpo, no dia seguinte você vai fazer um detox, você já Ou está vai, com um alimentar sim, transtornado. Então já precisa ficar atento, porque já não é uma forma legal de viver, já não é saudável, já saiu da saúde, né? sim. No consultório é um trabalho constante para fazer isso. Inclusive, por isso, inclusive, que eu decidi criar a Emagreçou, porque dentro da Emagreçou eu discuto muito essas coisas. Eu explico da onde que surgiu cada uma dessas situações, desses termos, dessas cobranças, principalmente que acontece mais aí com as mulheres, porque no consultório a gente consegue fazer isso, né? Porém, é uma coisa muito mais devagarzinho ali, vai construindo de grão em grão. E aí aqui a pessoa pega ali um puta curso e já consegue ver no tempo dela, enfim, exatamente tudo que acontece que pode estar refletindo nesse comportamento dela. E aí ela vai aprendendo aos poucos que não adianta, né? Você se restringir horrores e depois ir lá e ter um momento de exagero em relação à Sim, alimentação e depois querer fazer um método purgativo, né? Então ou treinar mais, ou deixar de comer no dia seguinte, fazer as dietas detox, que só vai líquido, uhum. essas coisas, né? Então, lá dentro do curso eu discuto muito sobre isso e a pessoa consegue entender de fato, né, o porquê que elas são levadas muitas vezes a fazer isso ou a acreditar que elas precisam fazer isso e não é bem assim, elas não precisam. É exatamente isso. Perfeito. Bom, acho que para finalizar, porque daqui a pouco vai acabar nosso tempo aqui, Tá. Fabi, eu queria que você só fizesse uma finalização mesmo,
Para essas mães que identificam nos filhos, né, seja menina ou menino, esse tipo de comportamento, para onde que você acha que seria importante levar essa criança ou buscar auxílio, enfim, que tipo de profissional? Tá. Nessa parte, quando ainda você percebe que é uma coisa não tão grave, eu acho que a gente mesmo consegue, junto com a escola, junto com os pais, com os familiares, e ir Uhum, abordando. Se a coisa fica um pouco mais séria, então é criança que não tá querendo comer, ou criança que você percebe que toda vez que você vai perguntar se ela tá com fome, ela fala que não, ou uhum, então ela fala, eu já comi na escola, aí não quer comer em casa, e quando chega na escola fala que já comeu em desvia, né? casa, né? Sempre Uhum, dá um jeito de desviar. Se você começar a perceber esse tipo de comportamento, né, um pouco mais de transtorno mesmo, aí tem que procurar ajuda psicológica. Acho que perfeito. tem que procurar um terapeuta, não tem jeito. Tipo, é uma Uhum, questão emocional que precisa ser tratada com mais de um profissional e uma nutricionista especializada em comportamento alimentar. Então, uhum, buscar realmente ajuda com profissionais que vão te ajudar, porque não adianta sim, você levar essa criança numa nutricionista tradicional que vai fazer uma é, dieta ou que vai tratar de um jeito que não é o que ela precisa naquele momento, né? Então, eu não sei se as uhum, pessoas sabem, mas existem nutricionistas especializadas em transtorno alimentar, né? São nutricionistas uhum, comportamentais. E aí eu oriento esse tipo de. Você pode até levar numa nutricionista primeiro, e aí ela vai te orientar se algum terapeuta que ela trabalhe junto, alguma coisa assim, sim, para fazer sim. esse acompanhamento. Eu acho que é o melhor caminho, assim, para se Não, fazer. perfeito. Concordo super. É ideal mesmo. Toda vez que a gente fala, inclusive, sobre transtorno alimentar, eu sempre reforço aqui, né, bato nessa tecla, de que já é uma questão, né, para ser tratado com psicólogo. Sim. Então, e geralmente é interdisciplinar, né? Então você tem que buscar ali o psicólogo, você tem que buscar uma nutricionista especializada. E, inclusive, eu gosto de falar também aqui que, assim, nós nutricionistas, nós temos especialidades também. Que as pessoas Sim. acham que você. Ah, você é nutri? Então, nossa, você atende minha avó? Ah, você atende meu filho que tem 2 anos? Eu falo, claro, É, eu sei sobre tudo nessa vida, né? Então, exato. a gente também tem especialidade, você vê. A É. Fabi nem tem esse Não, tipo quando de me atendimento. perguntam, quando falam pra mim assim, me passa uma dieta pós-treino, eu falei, amiga, eu não tenho a mínima ideia do que você pode comer no pós-treino. Não sei, Sim. sabe? Você Não tenho a fala, mínima ideia. o que que eu posso beber, né? Você fala, ah, Não bebe sei. água, bebe água. Tipo, eu não Então, tenho a mínima. Quando as pessoas falam, o que você acha? Eu tomo creatina ou whey. Eu falo, meu, eu sei aí do que você você tá fica tipo, falando, não sei do que se trata. sim. E quando eles não olham pra gente, tipo, nossa, a Nutri não sabe de nada, né? Não sabe de Nossa. nada. É. Não, gente, nós temos especialidades, tá? Então, se for buscar aí uma questão mais de transtorno, busque uma nutricionista especializada em transtorno alimentar. Se for buscar uma Nutri para seus filhos, busque uma Nutri materno infantil. Enfim, cada especialidade vai saber atender melhor, certo? Sim. Bom, eu acho que é isso. Queria agradecer você por ter aceitado o convite, principalmente no meio do feriadão aí, no meio Eu que do seu agradeço. momento de relaxamento com a família na praia. Imagina. Eu que agradeço, acho que são assuntos que a gente realmente precisa abordar e que podem ajudar. Eu falo, se eu ajudar uma criança, eu já estou com o serviço feito. Sim, muito feliz, né? É, porque é para Ah, isso, né, que a gente falou, foi para isso que eu jurei lá na frente. isso, exatamente, perfeito. Bom, então é isso. Gente, obrigada por quem participou, quem assistiu, quem mandou mensagem aí pra gente ir conversando ao longo da live. A Fiquei live muito fica contente. salva? Vai ficar salvo, eu Tá, deixo aqui no feed e depois eu subo lá pro YouTube também, para quem prefere ver em outra plataforma. Também tem o YouTube da Emagreçou, tá? legal. E toda E segunda parabéns tem. pelo trabalho Ai, de vocês, obrigada. porque é realmente muito importante você fazer esse trabalho e conseguir atingir bastante gente, Mas né? Eu acho isso, que vale a pena. obrigada. Semana que vem tô aqui de novo com a segunda sem dieta. Com outra amiga também nutricionista. E aí a gente vai trabalhar mais essa área esportiva, né? Hoje era bem especial aí para as crianças, certo? Legal, tá certo. Obrigada, gente, Obrigada, para vocês viu? que participaram. Um beijo. Boa noite, um beijão. Tchau.